Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 24º ENACOR e 47ª RAPV. Dando início aos trabalhos desta quarta-feira, teremos a sessão técnica Aspectos Ambientais nos Projetos e/ou Obras. Para presidir a mesa, convidamos Josane Carbonera Pereira, do DAER RS. Convidamos, então, Mauro Medeiros Júnior, do DENIT. Bom, o primeiro trabalho, então, de hoje é o uso de tecnologias e inteligência de dados na execução de projeto de gerenciamento ambiental de rodovias e praças de pedágios estaduais em operação no Rio Grande do Sul. Os autores são Josiane Gomes, Adriano Panazzolo e Chayana Teixeira. Convidamos, então, a Josiane para subir ao palco e apresentar. Bom dia a todos. Esse trabalho, a abordagem dele é sobre regularização ambiental. Eu vou abordar os objetivos, a abrangência dos trabalhos, a metodologia, os resultados obtidos e as suas conclusões. No início do serviço, nós identificamos, a partir da regularização ambiental dos empreendimentos em operação, né, as praças de pedágio e as rodovias, nós identificamos alguns problemas. Dentre esses problemas, estaria a execução inédita de um PBA na etapa de operação. As metodologias usuais, né, de PBA, elas não eram aplicáveis. A gente sentiu a necessidade de readequação do PBA, né, tendo em vista que essas metodologias não eram aplicáveis. A quantidade de empreendimentos também foi um problema, porque são 23 trechos rodoviários e 14 praças de pedágio. A grande extensão da área de abrangência, quase 1.000 quilômetros, né, também foi um problema identificado. A grande quantidade de dados, a inexistência de estudos anteriores, né, a execução dos programas e levantamentos concomitantes ao mesmo tempo, e a análise das informações, né, dessa abrangência toda e dessa quantidade de empreendimentos também foi um problema identificado. A partir de então, nós decidimos que deveríamos procurar soluções para poder executar esse PBA de uma forma execuível, né? Então, nós automatizamos processos de forma a agilizar e otimizar a execução desses programas ambientais para garantir a qualidade dos trabalhos e poder atender aos prazos estabelecidos. E também utilizamos melhoria contínua, ou seja, inovação incremental. Então, os objetivos, né, desse artigo foram avaliar o processo implantado, a sua aplicabilidade e quais foram os benefícios obtidos. Aqui está a abrangência dos serviços, né, distribuição, né, no Rio Grande do Sul, dos 23 trechos rodoviários, eles foram distribuídos em 3 núcleos, as 14 praças de pedágio, localizados em 64 municípios, 11 planos, programas e projetos ambientais executados, 3 monitoramentos, 3 planos elaborados, que foram os planos de ação e emergência, e 22 projetos de sinalização ambiental. Para começar, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica e a tomada de decisão sobre o uso das tecnologias e a inteligência de dados. Nós verificamos quais eram as alternativas e soluções disponíveis no mercado, foram consultados especialistas na área, discutidos entre a equipe, selecionadas as soluções que tiveram melhor custo-benefício e foram contratados serviços de aplicativo de campo. Posteriormente, né, nós utilizamos a conceituação, né, do que foi definido. Nós implementamos o que a gente chama de Business Intelligence para o gerenciamento ambiental, que, em resumo, é a inteligência de negócios, que é definido para cobrir todas as atividades necessárias para transformar os dados em informação. Ou seja, a gente identifica quais são as necessidades, coleta os dados, sistematiza e organiza esses dados, analisa os dados, distribui as análises e faz a avaliação e o acompanhamento
das informações. Ali a gente tem a pirâmide, né, informacional que a gente chama, na base da pirâmide a gente tem os dados, depois a gente transforma esses dados em informação e com isso a gente tem disponível para tomar decisões. Aqui a gente tem um fluxo parcial, né, do que a gente chama de BI, e aqui esse fluxo comporta a importação dos dados e a organização, depois a transformação desses dados em informação, e, por último, a comunicação, ou seja, os relatórios. Nessa etapa de identificação dos processos, né, que foi depois de definir quais eram as inteligências, né, o que a gente usar, a gente identificou os processos, ou seja, qual era o fluxo de dados, ou seja, desde a coleta dos dados em campo até a elaboração do relatório. Então, a gente tem um fluxo geral que a gente identificou do nosso trabalho de gerenciamento ambiental e execução dos programas, e depois a gente teve esse detalhamento desse fluxo, ou seja, o que a gente fazia para coletar os dados, sistematizar esses dados, analisar e transformar esses dados em informação e comunicar esses dados para o empreendedor e para o órgão ambiental. Depois de identificados os fluxos, ou seja, desde a coleta de dados em campo até o relatório para o órgão ambiental e para o empreendedor, a gente definiu quais seriam os softwares e as tecnologias a serem utilizadas. Para o levantamento e coleta de dados, a gente usa um aplicativo de campo em que os dados são armazenados na nuvem, que chama de Survey. É um aplicativo de celular. A gente também utilizou imageamento com uso de drone, e filmagens com câmera GoPro, para poder fazer todos os cadastros de todos os passivos ambientais e de tudo que a gente precisava para executar os programas ambientais. Por ser um PBA de rodovia em operação e não ter estudos ambientais anteriores, a gente teve que primeiro identificar quais eram os problemas existentes, depois definir as soluções, para depois, de fato, poder executar os programas ambientais. Então, por isso, a gente precisou de aplicativo para fazer todos os cadastros e também para registrar as ocorrências. Depois, para a parte de inteligência de dados, ou seja, para as automações de processos, a gente utilizou o Excel 365, que é um software que todo mundo tem, né, que é o pacote Office. Posteriormente, foram definidos os bancos de dados, a sua estrutura, e aí eles foram criados. Aqui a gente tem um exemplo de um formulário, né, que, para usar o aplicativo de campo, a gente elaborou formulários, cada um específico para a sua necessidade, ou seja, um formulário para a supervisão ambiental, um formulário para cadastrar passivos ambientais, um formulário para monitoramento de encostas e taludes com instabilidade, um formulário para, por exemplo, manejo de vegetação. Então, tem um formulário para cada tipo de especificidade. Depois, todos os dados foram organizados em um único local, foram criados bancos de dados para cada tipo de ocorrência registrada. Os dados do aplicativo eles vão para a nuvem e, quando o formulário é automatizado, ele busca direto da nuvem e atualiza o banco de dados. Foram efetuadas análises brutas dos bancos de dados, verificadas as lacunas e erros, realizadas as suas consistências e consolidação, preparada a modelagem, e todo esse processo de elaboração, de criação dos bancos de dados foi feito em 6 meses para todos os planos e programas ambientais. São 61 bases de dados atualmente, distribuídas em 11 programas. A gente também utilizou modelagem de dados. Existem ferramentas dentro do próprio Excel em que a gente cria modelagem de dados para poder automatizar alguns processos. A gente utilizou, aqui é um exemplo, né? E essa automação ela é feita a partir do processo que a gente chama de ETL, que é extração, transformação e carregamento dos dados. O Excel, apesar de não ser um software específico de BI, ele se presta para esse trabalho e foi o melhor custo-benefício. Depois a gente definiu como seria a alimentação e atualização dos bancos de dados. A gente tem 2 tipos. O semi-automatizado, em que a gente seleciona o tipo de dado que a gente quer, e aí a gente tem uma padronização nos dados, né, nas informações.
E a gente tem o automatizado. O automatizado é quando o pessoal registra os dados, as equipes de campo registram os dados, eles vão para a nuvem e aí os bancos de dados são atualizados automaticamente. A gente tem uma função que a gente pode atualizar os bancos de dados de X em X horas que a gente define. Então, quando a gente abre os bancos de dados, a gente manda atualizar e os dados são carregados diretamente da nuvem. Depois a gente teve a definição e os procedimentos das análises. A gente definiu quais seriam as análises realizadas em cada banco de dados, o que seria pertinente, e a gente também automatizou esse processo por intermédio de tabelas dinâmicas no Excel, que a gente tem aqui os exemplos. A quantidade de análises realizadas atualmente é 327, distribuída nos 11 programas ambientais, e o gráfico do lado demonstra os ajustes que a gente efetua. A gente registra esses ajustes como parte da inovação incremental, porque a gente tem todos os históricos de todas as análises e de todos os ajustes realizados. A parte de comunicação dos dados, né, que a gente chama de relatório, é chamada de dashboard também, é onde tem os gráficos dinâmicos. A partir do momento que os dados são carregados no banco, são procedidas as análises de forma automática e os gráficos são atualizados automaticamente também. É o que a gente chama de gráficos dinâmicos. Nesses dashboards, a gente também tem métricas, em que a gente tem os quantitativos que a gente precisa visualizar, e a gente tem filtros, ou seja, a gente consegue fazer análises distintas de acordo com os filtros que a gente utiliza. A gente tem filtros de mês, por exemplo, quando a gente muda o período, a gente atualiza os dados e a gente tem um filtro de mês, por exemplo. Então, a gente sabe o que aconteceu nos meses anteriores e no mês atual. Então, a gente só filtra e a gente tem tudo automaticamente, de acordo com a análise que se quer realizar. Aqui a gente tem um exemplo de painel dos indicadores ambientais e a gente tem, desde o início, o histórico da análise de todos os indicadores por período e a distribuição deles. Então, a gente tem em cima os gráficos de cima demonstram o mês atual, o percentual de cada indicador no mês atual e os gráficos de baixo mostram no ano vigente. Então, quando a gente chega no final do ano, que a gente precisa fazer os relatórios anuais para o órgão ambiental, a gente já tem tudo pronto. Em dezembro, né, a gente lança os dados no início de janeiro e a gente já tem todos os relatórios praticamente prontos. Como conclusões, a gente fez um comparativo do fluxo anterior, né, pré-automações, e do fluxo automatizado. No fluxo anterior, os dados eram inseridos manualmente nas bases de dados, a gente tinha uma maior ocorrência de erro, porque a gente também não tinha uma padronização, tanto nos lançamentos quanto nos processos. A gente levava um maior tempo para elaborar e aprovar os relatórios, para tomada de decisão e para replanejamentos que fossem necessários. Os relatórios eram qualitativos, ou seja, eles não tinham análises ainda, e a execução do fluxo, desde levantar os dados, de começar o relatório até terminar o relatório, levava 14 dias, porque são 23 empreendimentos e 14 praças, né? Então, a gente levava metade de um mês para fazer o relatório praticamente. No fluxo automatizado, a gente tem um melhor aproveitamento tanto de recursos materiais quanto de recursos humanos. A gente tem um rápido acesso tanto aos dados quanto às informações, porque os dados eles são brutos, né? A diferença entre dado e informação é que o dado ele é bruto e a informação ela já é uma análise estatística. A gente tem as informações sempre atualizadas. A visualização dos resultados pode ser de diversas formas, dependendo de quem está fazendo a análise, tendo em vista que tem vários filtros, né? Se uma pessoa abrir o relatório e fizer um filtro de um jeito, a outra pessoa que está do lado pode fazer o filtro de outro jeito, então o relatório tem vários tipos de relatórios num só. A gente tem uma redução tanto de erros quanto de custos, a gente tem um aumento da qualidade dos serviços e dos produtos, maior transparência, porque a gente tem toda a base de dados e as informações no mesmo local. A gente tem maior rapidez e assertividade, tanto na tomada de decisão quanto nos replanejamentos. E a gente tem a execução do fluxo, desde o início da elaboração até fechar o relatório, 7 dias, com possibilidade de 3. Atualmente, a gente leva 5 dias para fazer um relatório de mais de 300 páginas, com
61 bancos de dados, todos atualizados. A gente desenvolveu, a partir disso, uma padronização e um modelo para uso de tecnologias e inteligência de dados em outros projetos no setor, e o sucesso no processo ele só foi possível pela adesão da equipe, que se especializou no trabalho e aderiu ao que foi elaborado. Muito obrigada. Obrigada, Josiane. Na verdade, nós ficamos com pouco tempo para as perguntas, né? Mas quem quiser encaminhar alguma, pode ser pelo QR Code que vai aparecer na tela. E eu vou receber pelo celular, exatamente. Vocês podem fazer pelo celular e a gente lê aqui. Bom, então, como não temos perguntas, agradecemos, Josiane, pela apresentação. A gestão da informação é realmente uma das coisas principais para o controle de qualidade, né? Um ótimo trabalho. Pessoal, nós temos 10 minutos para a apresentação e, se possível, a gente deixa alguns minutos no final para as perguntas, que daí podem ser encaminhadas, tá, pelo QR Code. O próximo trabalho, o título é Impacto do ciclo de vida na mudança normatizada de bases em pavimentos aeroportuários. Os autores são Thales Santos, Felipe Nascimento e Marcelo Reis. Convido para a apresentação. Bom, dando sequência ao que eles já tinham apresentado, no trabalho que temos no nosso sumário, que é a metodologia, introdução, metodologia, tomada de decisão, resultados, inventário, análise de resultados e as conclusões. Bom, a FAA é uma organização regulamentadora americana, a qual o Brasil se baseia, com a atualização da norma 150/5320, houve uma recomendação para a utilização de bases estabilizadas quimicamente para aeroportos com grande tráfego, acima de 45 toneladas para as pistas de pouso e decolagem. Por se tratar de uma atualização nova, não existem tantos estudos que se aprofundem na contabilização de emissões em relação a CO2, considerando análise de ciclo de vida. Bom, o objetivo do trabalho seria comparar tanto a pista em seu estado natural, atual que está, que é sem atualização, com a sua atualização com a base estabilizada quimicamente. Bom, e sua importância seria contabilizar o número de manutenções e reabilitações necessárias para o tempo de vida útil da pista. Quem tomaria essas decisões seriam os operadores aeroportuários. Bom, eu queria passar esses 3 tópicos antes de prosseguir com o trabalho, para que eles não fiquem perdidos nas próximas explicações. Bom, o Sistema de Gerenciamento de Pavimentos, que é uma SGP, ela contempla toda a vida da pavimentação, desde o seu escopo, o seu projeto, a sua construção, manutenção, reabilitação, até o fim da sua vida. Na questão de aeroportos, a gente dá a sigla de SGPA, que é basicamente a mesma coisa, só que em relação a aeroportos. Uma forma da gente configurar, ver como que está o estado da pavimentação, seria o fator do dano acumulado, que seria o CDF, ao qual, ao longo dos 20 anos de projeto, com um valor chegando ao máximo de 1, ele contemplou e está certa a vida. Ela atingiu o esperado. Caso esse valor seja abaixo de 1, ainda existe uma vida remanescente, e o caso ultrapasse, antes desses 20 anos, ela extrapolou e não tem mais vida na pavimentação. Na metodologia, a gente tem duas opções, ou manter do estado atual, ou fazer a sua atualização. Nos ambos os casos, a gente vai fazer a contabilização com os bancos de dados da EcoInvent e o Cicro, para a contabilização tanto de material e de maquinário preciso para a construção da pavimentação. Além disso, temos os números de manutenções e reabilitações necessárias para os 2 casos e, por fim, tomar pela opção que tenha uma emissão de CO2 com menor emissão. Bom, foi definido para esse trabalho uma análise de ciclo de vida
segundo a ISO de 2006, onde ela explica que existem 4 partes principais na LCA, que seria a meta e o escopo, o inventário, os impactos e os resultados. Bom, a meta seria conseguir contabilizar esses impactos em CO2 por metro cúbico de construção. O inventário seria usando o banco de dados do Ciclo e do EcoInvent, junto com o programa do Farfield, para o cálculo, utilizando como base o CDF. Os impactos eles não vão ser considerados, já que são só emissões e não impactos, então uma causa, outra consequência. E nos resultados, busca nesses 20 anos de projetos o resultado em CO2 por metro cúbico de construção. Bom, daí vemos a ideia. A tomada de decisão, mantenho a base no seu estado atual ou faço essa alteração? Quanto que vai me gerar de emissões e se vale a pena? Utilizando o programa do Farfield, foi calculado o revestimento e mantemos o grade, já que é uma pista existente, então não pôde fazer uma alteração na sua altura final. Então, a somatória das 2 imagens aqui, uma que é a geometria já existente e a outra com a mudança de base estabilizada, não teve alteração no seu final. Bom, na primeira temos o revestimento, a base estabilizada, subbase e subleito. Eu dou ênfase no subleito, que é o módulo de elasticidade foi superior a 344, só que o programa só aceita até esse dado. No entanto, não fez tanta diferença, já que o valor não era tão alto. Com a mudança de base, utilizamos tanto o revestimento, a base estabilizada, só que ainda teve uma parte da base não estabilizada, já que não foi necessário. Só um mínimo recomendado por norma do revestimento e da base estabilizada já foi suficiente para suprir a carga que seria imposta. Bom, aqui temos o inventário, que é o quantitativo de serviços de manutenções e reabilitações, tanto para a base estabilizada como para a base não estabilizada. Então, temos as espessuras de cada camada, a largura, o comprimento, para saber de quanto seria necessário em metros cúbicos, ou, por exemplo, no concreto asfáltico, quantas toneladas seriam necessárias para cada caso. Também temos aqui o quantitativo de insumos para a produção de 1 metro cúbico. Nesse exemplo daqui seria a confecção de 1 metro cúbico de concreto asfáltico. Então, temos um número de equipamentos necessários, quais tipos de equipamentos que seriam previstos, as horas trabalhadas, a quantidade de atividades auxiliares que seriam para a confecção desse concreto, já que ele precisa de alguns materiais para ser realizado. Temos o momento de transporte, que seria desde a usinagem até a obra. Bom, como análise de resultados, temos aqui 2 imagens. A primeira seria a emissão de CO2 em 20 anos, onde em eixo Y temos a quantidade de emissões de CO2 em quilos, e no eixo X temos os anos da do projeto, da vida do projeto. Na cor laranja temos a base não estabilizada e na azul temos a base estabilizada. Do lado direito temos o número de intervenções nesses 20 anos. Eu ressalto que temos as reabilitações em maior e o número de manutenções menor. A quantidade de número de reabilitações interfere na primeira imagem, onde vemos sempre um crescimento na emissão de CO2 na relação da base não estabilizada. Toda vez que precisa de uma reabilitação, ela tem um crescimento de emissões. Bom, como conclusão, se mostrou útil essa mudança, ela foi pelos cálculos foi bem vista. No entanto, não foi uma comparação tão justa, já que a pista já era existente, então teve que se manter a geometria. E a recomendação seria mudar, fazer um mesmo projeto, os mesmos métodos que foram utilizados, só que com uma pista construída inicialmente, sem essa diferença que tivemos com a geometria, perdão. Mudando a geometria, a gente pode ter uma diferenciação tanto nas camadas como nas alturas.
Então, seria uma coisa viável e uma comparação melhor. Além disso, como foi feito só a parte de emissão, seria interessante também continuar esse estudo com os impactos ambientais em relação à LCA. Bom, é isso. Obrigado. Agradecemos então ao Thales. Agradecemos então ao Thales a apresentação e não vai haver perguntas nesse momento, tá? Mas eu tenho certeza que tu vai estar à disposição para esclarecer qualquer coisa que a plateia quiser nas conversas. Bom, o próximo trabalho, então, é o Sistema de Gerência de Pavimentos e Modelagem de Programas Sustentáveis de Manutenção Rodoviária do DER Minas Gerais. Os autores são Matheus Aguiar, Bruna Cristina Beltrão Silva Beligoli, Maria de Fátima Amazonas de Sá Araújo, Matheus Guimarães Novaes e Robson Carlindo Santana Paes Loures. Chamamos, então, para apresentar. Vou colocar aí para a gente. Prazer, gente. Meu nome é Matheus, sou engenheiro do DR. Bom dia, meu nome é Bruna, eu também trabalho no DR. A gente vai apresentar aí um projeto que a gente entende ser um projeto estratégico, que é a reestruturação do sistema de gerência de pavimentos no DR de Minas Gerais. Agradeço aqui a presença do nosso vice-diretor, Matheus, que é um dos autores do artigo, e uma pessoa que concebeu esse projeto como um todo. Os nossos autores são eu, Matheus, a Bruna, Maria de Fátima, o Robson Carlindo e o Matheus Guimarães Novaes. Eu vou falar um pouco aqui, introdução do sistema de gerência de pavimentos no DR de Minas, falar um pouco da contextualização do SGP em Minas Gerais, depois eu vou entrar na justificativa de fazer um SGP em Minas Gerais e falar um pouco da descrição desse projeto. Posteriormente, vamos fazer um alinhamento do SGP com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e vamos falar um pouco das considerações finais, de onde que a gente quer chegar com isso. Então, o que seria o SGP? A gente entende por SGP a interação mútua de um conjunto de eixos temáticos que tem, por fim, o planejamento, o projeto, a construção e a manutenção de pavimentos e os demais elementos da malha rodoviária. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil. São mais de 25 mil quilômetros de malha e esse esforço de expansão e melhoria da qualidade das rodovias exige informações precisas, planejamento adequado e investimento em infraestrutura rodoviária. A justificativa do projeto, ela engloba uma pesquisa. Essa pesquisa aqui da Conferência Nacional de Transportes, ela evidencia que o estado das nossas rodovias, a nível de conservação, cada vez mais piora. Então, é mais um motivo para investir em um sistema de gerência de pavimentos. Então, por que investir em um sistema de gerência de pavimentos lá no DR de Minas Gerais? A gente vai tentar trazer uma melhor relação entre o custo-benefício do investimento e o retorno. A gente vai também contribuir para uma sistematização na tomada de decisão. A gente chama isso daqui de um agregar valor na tomada de decisão. A gente, com a informação objetiva que o SGP vai trazer, a gente vai tomar decisões a nível de gestão muito mais assertivas para ter, ou investir em manutenção, ou em uma malha tão grande, tão vasta como a do DR, são mais de 25 mil quilômetros, tanto pavimentada como não pavimentada, a gente tentar trazer informação objetiva para tomar de decisão e, obviamente, a gente vai trazer uma otimização da gestão dos recursos orçamentários do Estado, que a gente sabe que é um desafio gigantesco para a administração pública, que os nossos recursos são escassos. Como os recursos são escassos, a gente tem que trazer uma tomada de decisão muito mais assertiva para trazer um retorno para a população.
Como que seria, então, a descrição desse projeto, resumindo, né? São duas grandes frentes. O Cadastro Geral das Rodovias, onde a gente vai coletar os dados objetivos dos mais de 25 mil quilômetros. Eles são divididos mais ou menos em 20 mil quilômetros de rede pavimentada e 5 mil quilômetros de não pavimentada. A gente vai fazer FWD, IRI, o inventário e o cadastro dos elementos também de drenagem, sinalização, obras de arte, enfim. Contagem volumétrica e classificatória, com mais de 900 postos de contagem permanente, cobertura e sazonal. E a segunda frente é a geração de inteligência. A gente vai pegar todos esses dados com uma equipe especializada, vai fazer um novo banco de dados totalmente georreferenciado e com aplicação em mapas, e para a gente trazer o status, né, de cada elemento da rodovia, para uma melhor tomada de decisão. Serão gerados produtos como o relatório do diagnóstico do SGP, o PECT, o Plano Estadual de Contagem de Tráfego, será gerado um novo catálogo de soluções para embasar o Plano Mineiro de Manutenção Rodoviária e a remodelagem do nosso contrato de manutenção. O que a gente viu, né, que tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável? Deixa eu só contextualizar como foi definido, né? Em 2015, o Brasil, junto com 192 países, se reuniram na cúpula das Nações Unidas, na ONU, para elaborar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, que são os ODS, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se baseiam nos Objetivos do Milênio, o ODM. E, com isso, a gente entende que o SGB corrobora com o sucesso do cumprimento das metas desses objetivos, né, para o alcance de um desenvolvimento sustentável como um todo. A gente, então, viu maior sinergia entre 5 grandes objetivos, que seria o de saúde e bem-estar, onde a gente tem como, por exemplo, reduzir o número de acidentes graves, né, e ferimentos, trabalho decente e crescimento econômico, com o crescimento do PIB, né, que a gente sabe que a infraestrutura rodoviária contribui para o crescimento do PIB, indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsáveis e paz, justiça e instituições eficazes. Quer falar mais Esse trabalho ele contribui, esse artigo que a gente fez, ele contribui para a academia nesse sentido, que a gente está correlacionando um projeto de SGP com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O DR está criando metas específicas de acompanhamento que vão chegar nas metas desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso que a gente considera o projeto do SGP de Minas estratégico até a nível de desenvolvimento sustentável. Consideração final, para ser bem sucinto, a gente, conforme eu falei, o SGP para o DR de Minas Gerais, a gente entende ser um projeto importante, porque a gente vai, dentro do DR, nós vamos trazer informação gerencial mais específica para tomar de decisão. Então, ele vai ajudar, sim, a tomada de decisão mais eficaz, para o melhor gasto público, e, além disso, vamos minimizar, como objetivos secundários, o custo de transporte, preservar o valor de todos os ativos, porque, dentro do projeto do SGP, esse SGP não é só sistema de gerência de pavimentos, a gente vai fazer uma gestão de todos os ativos rodoviários, seja obra de arte especial, equipamento de drenagem, vamos cadastrar todos eles. Então, a partir dali, vamos trazer valor agregado para todos os ativos rodoviários e vamos tentar, obviamente, reduzir o tempo de viagem, melhorar a segurança, fazer projetos mais sustentáveis e rápido, e, a partir dali, trazer o que a gente entende ser o mais importante, a tomada de decisão gerencial. Basicamente, é isso. Aqui uma foto do cadastro, que lá no DR que a gente já está fazendo, o FWD. Isso daqui é uma rodovia do estado de Minas Gerais. Então, basicamente, é isso. Agradecer a presença aqui no Enacor. Obrigada.